Olá, nono ano, bom dia. Vamos iniciar mais uma aula. Espero que todos estejam bem. Nós estamos falando aí de continente asiático. Vou dar seguimento aí ao conteúdo, mas antes eu vou falar um pouquinho do que nós estudamos na aula passada, ou seja, o que eu mencionei é, a respeito desse continente na aula passada. Então, eu falei com vocês sobre o continente asiático, cheguei a mencionar os elementos relacionados à sua diversidade em termos de território, ou seja, você tem ali uma subdivisão no continente com regiões com características diferenciadas. Eu cheguei a mencionar que essa região possui áreas elevadas, ou seja, essas áreas elevadas justamente na região central da Ásia, está aqui, tá? Vou só confirmar a página para vocês. Página 5. Vocês podem perceber que a região central é uma região muito elevada, e nessa região central você tem ali, por exemplo, o Everest, que está numa cordilheira chamada Cordilheira do Himalaia. Eu mencionei que nessa região central formam-se muitos rios nessas áreas elevadas, e esses rios correm em direção às planícies, e é muito importante ali para abastecer as cidades, ajudar na agricultura, é, ajudar ali na geração de energia. Então, esses rios acabam sendo um fator fundamental para o abastecimento e para o desenvolvimento dessa população asiática, que não é pequena, tá? A população da Ásia é muito grande. Nas próximas aulas eu vou explicar, falar um pouquinho sobre essa questão demográfica na Ásia. Na aula passada, também eu cheguei a falar das planícies, ou seja, muitas planícies que são aí basicamente as áreas onde concentra a população, onde se tem ali a atividade agropecuária, geração de energia, e também eu mencionei na aula passada a respeito das penínsulas e arquipélagos presentes na Ásia, por se tratar de uma região que tem ali muitos terremotos, muitos abalos sísmicos, tsunamis, vulcões. Então, esses elementos em conjunto contribuíram para que essa região tenha aí essa, esse relevo aí irregular e com muitas ilhas e arquipélagos. Na aula passada eu também comentei a respeito dos tsunamis, né, com muito tsunami ali na Ásia, justamente por causa dessa frequência de terremotos que há nessa região. Na aula de hoje eu vou falar de clima e abordar um pouquinho de vegetação e falar um pouquinho das monções, tá? Muita atenção quando eu chegar na parte das monções, as monções asiáticas. Então, por se tratar de um continente extenso, você tem ali um continente com uma variedade de clima. Então, você tem aí nesse mapa é, informações das características climáticas da Ásia, na página 12 do livro de vocês. Vocês podem perceber que abrange basicamente toda essa região da Rússia, o norte da Ásia, clima frio, e o clima polar no extremo norte. Vale destacar também clima de alta montanha, nessa região central. Cheguei a mencionar para vocês que nessa região é muito elevada, você tem ali a cordilheira do Himalaia, mas você tem também ali clima tropical, né, nas planícies aqui da China, na Índia, clima equatorial, ou seja, aqui na Indonésia, Malásia, são áreas mais quentes desse continente asiático. Juntamente com esse clima, você tem ali também elementos relacionados à vegetação, está logo lá para baixo. Ou seja, essa vegetação acompanha as características climáticas. Cada tipo de clima vai estabelecer um tipo de vegetação. Ou seja, clima e vegetação são elementos que sempre caminharão juntos aí quando se trata de aspectos naturais. Tá bom? Então, vamos ver um pouquinho com mais calma sobre essas vegetações. Então, eu tenho ali florestas coníferas, tundra, também é um tipo de vegetação de clima frio, ou seja, mais presente ali na parte norte da Ásia. Nós temos aqui a paisagem da tundra, ok? As florestas coníferas são árvores um pouco maiores, não está aqui na imagem,
e também pode ser conhecido como taiga ou também floresta boreal. Okay? Então, é um tipo de vegetação mais aí para clima frio, ali no extremo norte da Ásia, no caso, na Rússia. Nós temos desertos, estepes e montanhas. É, Você tem ali basicamente numa área de clima seco, clima árido, predomina ali uma vegetação desértica, fica ali próximo ali da região do Himalaia, é uma região mais seca, uma região que, por alguns aspectos ali, acaba gerando uma variedade menor de chuva. Mais na parte plana, próxima das áreas montanhosas, tá? Vale destacar isso. Não é na área montanhosa, é na parte plana, próximo da área montanhosa, você tem esse tipo de vegetação. Clima mediterrâneo, o clima mediterrâneo, ao contrário do nosso clima tropical. O nosso clima tropical, o clima aqui no Brasil, você tem verão úmido e inverno seco. O clima mediterrâneo é totalmente o contrário. O clima mediterrâneo, o verão é seco e o inverno é úmido, ou seja, o contrário do nosso clima aqui no Brasil. Temos as florestas mais densas, né? As florestas tropicais e equatoriais, ou seja, árvores maiores, regiões que chove bastante. Mas eu falei com vocês a respeito das monções, né? Pessoal, muita atenção para essas monções. As monções, elas são importantes para a gente destacar essas características ali no continente asiático. Essas monções, elas não acontecem em todo o continente asiático. Ela fica predominante ali no sul e no sudeste da Ásia. Índia, ali na Indonésia, nessa região próxima do Oceano Índico. Quando se trata de monções, nós temos que entender o seguinte: elas ocorrem basicamente em épocas diferentes e muda completamente as condições climáticas dessa área. Ou seja, essas monções estão relacionadas aos ventos e às direções dos ventos. Então, esses ventos acabam levando a condição climática para uma outra área. Ou seja, se você tem ali uma área úmida, o vento acaba levando umidade. Se você tem uma área seca, o vento acaba tirando essa umidade, deixando aquela região com um caráter mais árido, um caráter sem muita chuva. Então, é o seguinte: monção úmida. Quando a gente analisar as monções úmidas, no mapa de vocês, aí no livro, vocês podem analisar o seguinte: a posição das setas. Tá? Isso é importantíssimo para a gente entender. Quando eu falo monções úmidas, eu estou me referindo ao seguinte: toda a umidade presente no Oceano Índico, devido ao calor, né, devido ali às condições atmosféricas daquela região, é levada para o continente. Então, se você tem ali no oceano água, umidade, o que o vento vai fazer? Vai pegar essa umidade e vai deslocar essa umidade para o continente. O que vai acontecer? Chuva. Ou seja, a chuva vai estabelecer em grande proporção nessa área. Se a gente analisar uma outra informação importante, eu tenho aqui Planalto do Tibete e o Himalaia. Essa região, como eu falei, é uma região muito alta, uma região montanhosa. Então, toda essa umidade vai chegar nas planícies indianas, vai ocupar essas planícies indianas e vai seguir até o Himalaia. Então, o Himalaia acaba sendo uma barreira para essa umidade, provocando muita chuva nessa Índia, muita chuva nessa região do sudeste da Ásia. Então, as condições climáticas dessa região faz com que as monções úmidas levem umidade do oceano para o continente. Ok? Plantação de arroz, ou seja, arroz se desenvolve em área úmida, então quando chove demais, as plantações de arroz acabam sendo muito importantes para a economia da região. Mas também nós temos as monções secas. Essas monções secas é o contrário. A umidade presente no continente é levada para o vento, para o oceano. Então, quando o continente está ali com umidade e o vento no inverno muda de direção, então o que acontece nessa região? Seca. Toda a umidade presente no continente é levado para o oceano, fazendo com que parte desse período ali na Ásia fique com
um clima mais seco e sem chuva. Então, o que acontece? Basicamente, no verão é úmido, porque se a umidade é levada, é enviada para o continente, e no inverno você tem ali a monção seca, ou seja, o oposto quando a umidade segue para o oceano, ok? Então é basicamente isso. Na próxima aula eu vou voltar um pouquinho mais sobre isso, para não cair no esquecimento e sempre a gente estar relembrando aí o conteúdo, ok? Nono ano, um grande abraço para todos, até a nossa próxima aula. Obrigado pela atenção de vocês.